Olá, eu sou o Dr. Odir, sou autista, tenho 51 anos e hoje eu quero falar sobre uma característica muito comum a autistas e portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o hiperfoco. E o que é o hiperfoco? Bom, primeiro vamos entender o que significa a palavra hiperfoco. Veja, hiperfoco não é apenas um foco exagerado, mas um foco muito acima da média. Então ele não é um foco grande, ele é um hiperfoco. É um foco gigantesco sobre um determinado assunto que uma pessoa autista ou uma pessoa com o transtorno que esteja no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é capaz de desenvolver esse interesse por algum assunto. Por exemplo, uma criança de 5, 6 anos que demonstra um hiperfoco por dinossauro. E você pode pensar, mas meu filho gosta de dinossauro, ele gosta, por exemplo, do Barney. Não, desculpe, isso não é o hiperfoco por dinossauro. Uma criança de 5, 6 anos autista com hiperfoco por dinossauro já está distinguindo um Triceratops de um Tiranossauro Rex, por exemplo. Ela talvez já use os nomes científicos, porque talvez ela já esteja lendo até e procurando informação. Claro, que para quem não conhece dinossauro, um brontossauro, um tiranossauro é tudo a mesma coisa. Mas para uma criança com hiperfoco, não, nem de longe. E aí vocês vejam, uma criança que vai apresentando hiperfoco, ela vai desenvolvendo um conhecimento sobre o assunto muito acima da média. Eu conheço os meus hiperfocos que existem desde que eu sou criança. Não necessariamente são meus campos de atuação. Eu sou uma pessoa muito ligada às ciências humanas, não sou matemático, não sou físico, mas eu tenho uma fascinação por astrofísica. E aí, com 9 anos de idade, eu estava tentando explicar para o meu pai o que era antimatéria. Você sabe o que é antimatéria? Ó, só para não pagar de louco aqui, é a matéria com sinais invertidos. Daí você pergunta, como assim? Vamos lembrar, a matéria tem nêutron, carga neutra, próton com carga positiva, elétron com carga negativa. Isso é um átomo. Um átomo de antimatéria é tudo invertido. O nêutron é nêutron, o próton é um antipróton, que tem carga negativa, e o elétron não é um elétron, é um pósitron, que tem carga positiva. Entendeu? Se você não entendeu, eu entendi com 9 anos. Então, claro, eu tenho hiperfoco para astrofísica e leio sobre o assunto. De vez em quando eu estou lendo jornais, artigos e etc. E fico fascinado. Um dos meus heróis chama-se Albert Einstein, por exemplo. Né? Quase fiz uma tatuagem com a fórmula da teoria da relatividade. Mas eu não fiz tatuagem nenhuma. Pois bem, hiperfoco. Voltando à questão dos hiperfocos. Hiperfoco deriva de uma característica nos autistas, é diferente nas pessoas que têm o déficit de atenção e hiperatividade que não são autistas, embora muita gente diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é autista leve ainda não diagnosticado, né? Isso é fato, e alguma coisa como 40 ou 50% dos autistas leves, das pessoas com síndrome de Asperger, etc., tem também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas pessoas têm como característica o pensamento rígido, chamado pensamento rígido. Pensamento rígido, o que é? É uma dificuldade para sair dos seus focos. Pensamento rígido não é uma pessoa de moral muito rígida. Pensamento rígido é uma pessoa que tem dificuldade, é característica de uma pessoa que tem dificuldade de sair
dos seus objetivos de conhecimento. E aí, para quem tem um hiperfoco muito grande sobre um assunto, poder se dedicar a esse hiperfoco, nossa, é uma maravilha. Eu estou desenvolvendo nos últimos anos um hiperfoco sobre autismo, por exemplo, e sobre a forma de autismo que eu tenho, que na DSM-5 é autismo tipo 1, autismo leve. E na futura CID-11, que entra em vigor agora em 2022, é o autismo sem prejuízo significativo de fala e sem déficit intelectual. Já teve o nome no passado de síndrome de Asperger, porque no passado, na DSM, esse nome não existe desde 2013 e está caindo fora agora na transição da CID-10 para a CID-11. É passado, né? Mas eu vou fazer um vídeo especificamente depois sobre os diversos nomes que se dão ao autismo leve, autismo de alta funcionalidade, autismo nível 1, síndrome de Asperger, etc. e tal, tudo explicando direitinho a construção histórica de cada conceito e por que hoje está tudo unificado. Mas não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é hiperfoco. E aí, se você tem um hiperfoco, você sabe que provavelmente no seu meio você é a pessoa que mais sabe do assunto. E também, se você tem um hiperfoco bem desenvolvido, você vai procurar outras pessoas semelhantes a você. E hoje em dia as redes sociais pela internet permitem que a gente faça isso. Eu, por exemplo, sempre tive um hiperfoco brutal para o assunto bicicleta. Tudo relacionado ao assunto bicicleta. Da mecânica, passando pela fisiologia do exercício, até os movimentos sociais ligados à bicicleta. Tudo relacionado à bicicleta. Só que antes de eu ter acesso à internet, eu sou uma pessoa que tem 51 anos, então eu não tive acesso à internet na minha infância e na minha adolescência, eu tinha que estudar por outras fontes. Eram poucas. Quando chegou a internet, eu achei um monte de maluquinho de bicicleta, eu achei tanta informação, eu achei tantos sites, eu mergulhei tanto nos sites. Nossa, eu fiquei maravilhado e comecei um blog. O meu blog virou referência durante uma certa época para algumas coisas sobre bicicleta. E nos fóruns que eu participava, de vez em quando alguém lembrava de discutir as bicicletas da marca Trek da década de 90 e citava o meu nome, porque eu sabia os catálogos de cor, praticamente, de tudo que a Trek lançou de quadros de mountain bike de aço cromolibdênio entre 1989 e 1999. Claro, era o meu hiperfoco, é o meu hiperfoco. Hoje eu fui comprar uns bottoms na casa de uma pessoa que faz esses bottoms maravilhosos. Aliás, a fotinho do início desse vídeo é um bottom que eu comprei hoje. Eu peguei uma das minhas bicicletas, que eu sou daqueles maluquinhos que tem várias bicicletas, e fui com ela, curtindo ali toda a montagem, né? Eu sou famoso entre os meus amigos pelas montagens heterodoxas que eu faço sobre bicicletas, misturando peças e outras coisas mais. Né? Se alguém é ciclista, eu vou contar uma coisinha, só para você que é ciclista, para você ver que tipo de maluquinho de bicicleta eu sou. Eu tenho duas, não uma, mas duas bicicletas que usam trocadores Campagnolo com relação Shimano. E funciona que nem um relógio, consegui fazer funcionar. Sem usar adaptador. Passando o cabo normal. Eu sou maluquinho. Se você não é da bicicleta, você não vai entender. Mas para quem é da bicicleta, sabe que isso é coisa de doido de bicicleta, mesmo de nerd, de gente que fica testando até acertar. Né? E aí, o problema do hiperfoco é o dinheiro que a gente gasta com hiperfoco. Claro, se você não tem hiperfoco nenhum, por exemplo, se você não é uma pessoa que lê, você vai amontoar um monte de livros que eu, por exemplo, que sou uma pessoa que tem hiperfoco por livros, amontoa? Não.
Se você não tem um hiperfoco para bicicleta, se você vai ter 15, 20 bicicletas, não, talvez você tenha uma para passear no parque. Se você não tem hiperfoco por carros, talvez você goste do seu carro, o seu carro. Agora, se você tem um hiperfoco por carros, talvez você tenha até uma oficina. Talvez você tenha se tornado mecânico. Muita gente que está aí em profissões bem especializadas e parece que tem uma vocação natural, na verdade é uma pessoa que tem um hiperfoco. Não raro é uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou autista leve, e sem diagnóstico, isso que é o pior. Porque sem diagnóstico, sem tratamento. Mas hiperfoco, para quem tem, Deus do céu, é uma delícia você mergulhar nele. E é uma dificuldade sair dele. E daí vejam só, no caso de autistas graves, a dificuldade que às vezes algumas pessoas têm de tirar aquela criança autista grave da atividade que ela está desenvolvendo. Também é uma variação do hiperfoco. Né? Alguns autistas têm hiperfocos para objetos com formas, e aí você não consegue tirar da sua criança o gosto que ela tem pelas colheres. Ela fica pegando todas as colheres, enfileirando no chão, etc. Ela está desenvolvendo um hiperfocozinho. O hiperfoco tem muito a ver com o equilíbrio daqueles neurotransmissores relacionados a prazer. E aí, eu mergulhar nos meus livros, eu passar uma tarde dentro de uma oficina de bicicletas, e eu ficar mexendo nos meus canivetinhos, o que eu adoro, o canivete Victorinox. Nossa, tudo isso é uma delícia. E quantas vezes eu tomo café da manhã, estou com o dia livre, por exemplo, tomo café da manhã e já estou com o assunto na cabeça, saio da mesa do café, estou louco para vir para frente do computador para já pesquisar sobre aquele assunto. Mas e aí, eu quero arrumar a cama. Que dificuldade que é arrumar essa cama com a cabeça em outro lugar. Que dificuldade é escovar os dentes pensando lá no hiperfoco. O hiperfoco desvia a gente das atividades cotidianas. Esse é o momento que você perde a noção das horas. Você esquece de comer. Você percebe que você está precisando comer porque você está desmaiando. Mas você está lá em cima da atividade. E aí, uma coleguinha que é autista, eu vou dizer semiverbal, porque ela fala com muita dificuldade, ela tem um hiperfoco danado sobre aquela série Star Trek. Ela sabe tudo. E até descobriu que o Spock é um autista. Os vulcanos são autistas. Se você não assistiu Star Trek, você nunca percebeu isso. Se você gosta de Star Trek, você já percebeu isso. Certo? Bom, falei demais. Não tem remédio para hiperfoco. E hiperfoco é muito legal. Algumas empresas estão descobrindo que é muito legal contratar uma pessoa com hiperfoco para aquilo que é a atividade da empresa. Tá? O mundo está muito carente de foco. As pessoas estão muito dispersas. E nós que temos hiperfoco, não. Nós somos focados. Aí, de repente, o autista é o futuro. Ok? Era isso. Até mais. Estou bem humorado hoje. Né? Se quiser assinar o canal, assine. Se quiser dar o like, dê. E seja feliz. Só não deixa o hiperfoco atrapalhar muito as tuas atividades. Faz uma força. Ok? Até mais.